paz e bem. Sou Angelita do Salésio. Salésio, da Angelita. Somos da Pastoral Familiar da Paróquia Imaculada Conceição de Curitibanos. E hoje estamos aqui para dar início à Semana da Família, Semana Nacional da Família, com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E convidamos todos vocês a estarem essa semana, todos os dias, neste horário aqui conosco, fazendo a reflexão sobre a família. Hoje, não poderíamos deixar passar em branco essa data tão importante que estamos comemorando hoje, Dia dos Pais. Por isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do papel do pai na família. Para isso, resolvemos nos espelhar em São José, essa pessoa que aceitou ser pai. Mesmo não sendo ele, mas ele aceitou, adotou a Jesus como seu filho. Acompanhou em toda a sua vida, tomou suas decisões, fez parte de uma família, se envolveu no dia a dia. É o grande exemplo de pai que nós trazemos aqui, com esse perfil cuidadoso, amoroso e provedor das necessidades do seu lar, um grande exemplo para todos os filhos e para os pais. Deus falou com São José enquanto ele dormia, e São José acreditou, confiou na palavra que o anjo transmitiu a ele, e assim assumiu a paternidade de Jesus. Que exemplo São José nos traz hoje? As nossas famílias, quantos pais de coração que assumem o amor pelos seus filhos, que assumem os filhos que não foram gerados dele, mas sim no seu coração, como também os nossos pais biológicos, que tanto fazem para manter a sua família unida, unida pela fé, pelo exemplo. Eu sempre comento com os nossos amigos que exemplo nós queremos dar aos nossos filhos. E hoje eu pergunto a vocês, pais, que exemplo vocês estão dando à sua família? O que nos cabe aqui também inicial é fazermos um comentário sobre uma prova de amor. E assim como São José assumiu a paternidade de um filho gerado por outro, mas amado pela adoção. Esses pais também são pais e merecem todo o respeito. Nós da Pastoral Familiar queremos hoje também colocarmos em evidência o Evangelho onde Pedro caminha sobre as águas. Neste Evangelho, durante uma grande tempestade, durante um mar super agitado, quem sabe hoje seria essa pandemia que estamos vivendo, quem sabe poderia ser hoje esse grande distanciamento social que nós estamos vivenciando, e esse mar estava agitado. E enquanto isso, Jesus dormia. São José, quando tomava as suas decisões, antes dormia. Então, por isso, eu vejo assim, a minha sogra, ela diz, toda solução vem quando a gente descansa a cabeça. Então, São José dormiu, descansou a cabeça e Deus falou com ele, dando as soluções. Quantos pais hoje agitados, pedindo socorro, mas esquecem de esfriar a cabeça, de descansar a cabeça e ouvir a Deus. Quantos pais esqueceram da oração para conversar com Deus? Por isso, o exemplo de São José, um homem que na Bíblia pouco vimos falar dele, mas o pouco que se fala, sabemos que era um homem de fé, um homem que acreditava em Deus e que seguia os seus ensinamentos. Agora, pais, há muitos momentos em que é difícil nós termos uma fé
a essa altura como a de Pedro. Sim, chamado por Jesus, vem até a mim. Pedro de imediato se lança às águas, mas de repente sua fé fracassa. Pais, nós somos humanos. E de vez em quando também nós fazemos os nossos erros de precipitações, de tomarmos decisões antes da hora, e neste momento, quando nós vemos, começamos a afundar. Imediato, ergue sua mão para Jesus, que Ele nos acolhe, e assim Ele acolheu Pedro. Uma família não se afunda quando ela tem estrutura de pensamentos, quando ela tem conversa, quando ela tem diálogo e quando ela tem Deus no seu meio. Essas as famílias estruturadas que suportam as tempestades, que suportam o mar revolto e conseguem acalmar as águas e ir até a beira do lago. Confiar em Deus, orar, não significa que não precisamos lutar, de ir atrás, buscar soluções. Não significa ficar parado para esperar o mar se acalmar. Não, significa ter forças para ir buscar, para ir atrás, para batalhar, para enfrentar o dia a dia. Mas para isso, Pai, você tem que estar presente na tua família. Para isso, você tem que estar junto com os teus filhos, buscar força nos teus filhos, conversar com eles, dialogar, rezar, estar presente na vida dos seus filhos. Muitas vezes, e isso nós vemos no nosso dia a dia, muitos pais acham que dando presente já conquista o coração do filho. E quantas vezes o filho quer apenas um abraço do pai, quer um oi, dizer como está, quer conversar com o pai, quer estar com o pai presente ali, mas o pai não tem tempo para ele. Papa Francisco, numa das suas homilias sobre a família, ele diz: de um extremo de pai controlador e autoritário, passou-se ao pai centrado em si mesmo, em seu trabalho, em suas realizações pessoais, esquecendo de sua família, ou ainda, pai que não sabe o seu lugar na família e como educar os filhos, abandonando suas responsabilidades para se refugiar numa relação de igualdade com os filhos. E essa relação de igualdade nos coloca em alguns questionamentos nos dias de hoje, nesse ano de 2020, aonde nós vemos inúmeros problemas nas famílias, problemas com drogas, problemas com falta de diálogo, problemas de casais que não conseguem se entenderem, problemas que agora tivemos na quarentena, pessoas que tiveram que ficar juntos e não lembravam mais como era essa convivência. Inúmeros são os problemas que vai provocando essa tempestade sobre esse mar chamado família. E a estrutura da família, ela precisa estar muito bem alicerçada. Sem a graça do Pai que está nos céus, os pais perdem a coragem e abandonam o campo de batalha. Assim afirma o Papa. A necessidade da presença do pai na família para compartilhar com a esposa e acompanhar, sem controles excessivos, o crescimento dos filhos. Pais, nós temos que saber a medida. Não podemos ser extremamente controladores, mas também não podemos abrir a mão e dar tudo. Nós temos que ter o controle, saber como educar os nossos filhos nos dias de hoje. Nessa semana, toda ela voltada a questionar, a falar e a entender e a viver a família, nós vamos trazer muito esses questionamentos de mar,
de mar revolto, e nós precisamos entender como nós podemos acalmar essas águas, que em todos os momentos se mostra que é com a presença viva de Jesus. Hoje ainda estive em contato com meus 2 filhos. Que oportunidades ímpar que a gente tem quando consegue se reunir. Uma das grandes dificuldades do mundo hoje é estar juntos, é dialogarem juntos, é estarem convivendo no mesmo teto, na mesma casa e sobre os mesmos objetivos. Manter uma família unida. Conseguimos hoje, juntamente com meu pai, formaram as 3 gerações e com a minha neta se completou. Como é bom essas oportunidades em nossa vida, como é bom a gente poder testemunhar que estamos em busca de cada vez mais ter uma família saudável para viver o dia a dia. Pai, educar um filho é estar junto com ele nas suas dificuldades. Educar um filho é sentir aquilo que o filho está sentindo. Pai, a tua obrigação não é só trazer dinheiro para dentro de casa. Hoje em dia, a mãe também traz o dinheiro, mas é estar presente ao lado do filho em todas as dificuldades, em todos os momentos, seja ele pequenininho, seja ele adulto, casado, mas o pai, a presença do pai é que fortalece, que dá o exemplo ao filho, que ensina, que aconselha, que mostra o caminho a ser seguido. Por isso, hoje, nós queremos dizer, pais, estejam presentes nas suas famílias, não esqueçam os seus filhos, mesmo agora nessa pandemia, onde temos que estar em isolamento, muitas vezes não podemos nos encontrar pessoalmente, mas uma ligação de vídeo, ou mesmo só por voz, mas faz tão bem ouvir a voz do Pai. Eu não tenho mais o meu Pai aqui na terra, mas sei que Ele está no céu, intercedendo por mim. Ele está junto a Deus, intercedendo por mim e dizendo, vai em frente, minha filha, é isso que eu espero de você. Foi isso que eu ensinei, a ser forte, ser humilde e ser honesta. É assim que tem que ser o pai. Ontem ainda, em reunião de família, comentávamos sobre a participação da mãe e do pai. Depois até externamos isso em redes sociais, onde entendemos que a mãe é toda uma emoção dentro de um lar e o pai é a voz. E aí nos perguntamos, pai, tua voz tem feito eco dentro da tua família ou ela aparece só em momentos de dificuldades? Ela aparece também em momentos de elogio? Pai, a tua voz tem ecoado em momentos de acarícias? Pai, tua voz tem ecoado em momentos de falar com seus filhos, de dialogar com eles, de orientá-los para tomar algum rumo na vida? Ou eles somente têm ouvido a tua voz quando é para repreendê-lo posterior a um fato já realizado? A tua voz, Pai, tem sido de orientação? A tua voz tem sido de encaminhamentos? Ou a tua voz tem sido de discussões e xingões, visto que ela fala mais alto? Pelo menos a gente tem esse conceito e tem muitas vezes que erramos nisso. Por isso, pais, em muitos momentos a decisão tem que ser tomada a dois. Use a tua voz, sim, mas troque uma ideia com a emoção e coração de uma mãe e tuas decisões serão muito mais bem-vindas pela família. E também não podemos deixar de dar os parabéns àquelas mães que fazem o papel de pai. Aquelas mães que estão batalhando para dar o sustento aos seus filhos, para ficar junto com os seus filhos. Aquelas mães que não têm o pai junto e que fazem os dois papéis. Parabéns a vocês, porque vocês também
merecem no dia de hoje os nossos parabéns. Obrigada por não abandonarem os seus filhos. Obrigada por lutar pela vida e ter eles, estar junto deles sempre. Muito obrigada por vocês estarem sempre ao lado dos filhos. Trouxemos na reflexão o tema do nacional, aonde eu e minha casa, aqui representada nesta decoração, serviremos ao Senhor. A nossa casa está realmente preparada? Como estão os alicerces da nossa casa? Como está a decoração da nossa casa? Como está o telhado bem protegido? Façamos essa reflexão durante essa semana, de domingo a domingo. A Pastoral e Familiar estará aqui com você, todos os dias, às 18 horas. E daqui a pouco teremos a celebração da Santa Missa. Participe junto conosco, se envolva junto conosco. Muito obrigada pela atenção de vocês. Em tempo de pandemia, como está a minha família? Vamos juntos fazer essa reflexão nessa semana. E que o Senhor esteja sempre conosco, nos iluminando e nos abençoando. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado pela oportunidade.